Agora que vivemos uma época em que o pesadelo da pandemia vai abrandando, porque vai aumentando também o grau de imunidade coletiva graças à vacinação. A vacinação constitui realmente um processo de triunfo científico que era inimaginável há um ano. Todos nos recordamos, a começar por mim, que ainda há um ano falávamos na urgência e na necessidade das vacinas e ainda ninguém sabia se ia haver vacinas, de onde é que elas vinham, quantas seriam e que resultado iriam produzir a nosso favor e a favor da humanidade. Agora, com mais de 3 milhões de mortes da pandemia e com situações ainda dramáticas como a que se vive na Índia, todos pensamos na urgência que temos em viver com paz, tranquilidade e segurança e pegamos em livros como este, A Ciência do Sistema Imunitário, de Matt Richtel. É autor de artigos científicos, colaborador habitual de jornais como o New York Times, e escreve este livro, que é um livro fundamental para nos explicar em que medida é que o corpo humano tem capacidade de autodefesa para resistir às pandemias e a muitas outras doenças que nos cercam e atormentam e que se vão agravando também como resultado dos desequilíbrios ambientais que tanto ameaçam o futuro da Terra e o futuro da humanidade. A Ciência do Sistema Imunitário, com a chancela da Temas e Debates Círculo de Leitores, é um livro deste tempo e para este tempo que nos ajuda a perceber melhor os riscos e as ameaças que nos atormentam. Também pelo mesmo motivo recomendo, por razões que também são literárias, um livro que tem a chancela da alma dos livros e que é escrito por Henry David Thoreau, que é sem dúvida um dos grandes escritores dos últimos 2 séculos. Ele nasceu em Concord, Massachusetts, em 1817, tinha uma relação profunda, sólida, próxima e cúmplice com a natureza e escreveu, entre outros textos, este, Andar a Pé, um ritual interior de sabedoria e liberdade, um livro escrito primorosamente com o conhecimento de quem viveu com a natureza e na natureza e quem aprendeu, por exemplo, como também o fizeram os japoneses ao longo dos séculos, a magia de andar a pé, o que se aprende andando a pé e aquilo a que se resiste tendo esta relação cúmplice, próxima e envolvida e empenhada com a natureza. Um livro a não perder. Andar a pé, que nos pode levar cada vez mais para esta relação íntima, profunda e intensa com a natureza. Outra leitura que vivamente recomendo é Rodeado de Psicopatas, de Thomas Erikson. É um livro que, segundo o título e por aquilo que lemos logo nos textos iniciais, nos ensina a protegermos de manipuladores e exploradores no emprego e na vida pessoal. O autor é também autor de um livro anterior chamado Rodeado de Idiotas, e este livro constitui um manual definitivo para nos protegermos dos psicopatas que nos rodeiam, e são muitos. Uma outra leitura de uma grande oportunidade nos tempos que estamos a viver, que é um tempo de confusão, mistificação e de adulteração da verdade, um livro que tem um título que tem uma grande clareza e uma capacidade de apelo, A Psicologia da Estupidez. Basta dizer que tem a colaboração, entre outros, de António Damasio, do português António Damasio, que tanto tem feito para a explicação do cérebro, das emoções e da capacidade que o ser humano tem de se ligar aos afetos e à capacidade de descoberta que o cérebro tem. Um livro em que colaboram António Damasio, Daniel Kahneman, Edgar Morin, António Araújo, David Marçal e outros. O livro foi organizado por Jean-François Marmion, é a Psicologia da Estupidez, apesar do muito saber com o qual lidamos e que é um instrumento de aprendizagem e descoberta para todos nós. Há muitas formas de estupidez que estão enraizadas e institucionalizadas e muito nos ameaçam e vão toldando também a visão clara que devemos ter do mundo à nossa volta. Agora, com a chancela da Planeta, depois desta Psicologia da Estupidez que vivamente vos recomendo, este livro tem a chancela da Desassossego, A Psicologia da Estupidez,
Temos um livro editado pela Planeta, a autora é Sara Rodi, é um romance, e que se intitula O Quanto Amei Fernando Pessoa e as Mulheres da Sua Vida. Portanto, é um livro sobre a importância das mulheres na vida de Fernando Pessoa, desde a Ofélia Queiroz até à enfermeira que recebeu o poeta no dia 28 de novembro de 1935 no Hospital de São Luís dos Franceses em Lisboa, com fortes dores no abdômen e que já apontavam para a causa da sua morte. A enfermeira Alice, que ali o recebeu, tentou tratá-lo das dores físicas, mas também das profundas inquietações da alma, que já prenunciavam aquilo que viria a ser o seu falecimento no coração de Lisboa. Um livro fundamental sobre Pessoa, sobre as mulheres, sobre os sentimentos e as emoções de um dos maiores poetas de sempre da literatura portuguesa. Uma outra leitura que vos recomendo e que tem a ver com o prazer de andar de que fala Thoreau é um livro chamado Do, o caminho japonês para a felicidade, tem a chancela da Planeta, e é de Junkyo Takahashi, um livro para ler e aprender e para fruir o prazer da descoberta daquilo que a natureza nos proporciona quando estamos ligados a ela e à procura de respostas que nos apaziguem anteriormente e que nos deem o prazer de descobrir o essencial. A última recomendação vai para um livro que tem a chancela de Don Quixote, foi escrito por Chimamanda Ngozi Adichie, Notas sobre o Luto. Este livro nasceu desta maneira. No dia 10 de junho de 2020, portanto no ano passado, na Nigéria, o académico James Adichie morreu subitamente. A sua filha, Chimamanda, escreveu este texto relativamente curto em que partilha connosco, os leitores, os efeitos devastadores que esta morte teve para si e para a sua vida. Ela fala da sua própria experiência, fala da sua relação intensa com o pai, da vida do pai até os seus últimos dias, já em confinamento, em que conversava com os filhos e os netos por videochamada. É um livro sobre a doença, sobre a morte, sobre a perda de uma pessoa amada. É também um tributo a uma vida vivida em pleno. É uma história de amor imenso que liga uma filha a um pai e que nos fala sobre uma das experiências humanas mais universais. É um livro sobre a perda, sobre a descoberta das emoções e dos sentimentos profundos. Um livro sobre aquilo que nos une a todos. Um livro sobre a morte e sobre a vida que vale a pena ter e ler.